Fala, meu aluno! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Agora a gente vai estar trabalhando com as ideias de aumento percentual nesta videoaula e, obviamente, na próxima videoaula trabalharemos com as ideias de redução percentual. Isso daqui, amigão, não cai em prova não, despenca. Não existe prova do Enem sem trabalhar esses assuntos aqui que eu estou colocando para vocês e nem vestibulares tradicionais. Eles amam trabalhar com essas ideias aqui, seja numa questão solta, seja numa questão trabalhando interdisciplinaridade com geometria, por exemplo, estatística e assim sucessivamente. Então, eles adoram perguntar esse tipo de coisa. Agora, como é que é perguntar essas ideias aqui sobre aumento percentual? Bem, uma das perguntas que é o seguinte, ele fornece para a gente de quanto é esse aumento percentual, ou seja, o quanto você vai aumentar percentualmente. Aí ele vai e pergunta para você qual que vai ser o valor final obtido. Então ele chega, ele pergunta para você o seguinte, ele pergunta para você, ele te dá essa porcentagem de aumento e com essa porcentagem de aumento, que valor final que você vai obter? Então uma das perguntas é como obter esse valor final. Agora, outro tipo de pergunta é o seguinte, ele coloca para a gente a ideia de como encontrar este aumento percentual, ou seja, de quantos por cento foi esse aumento, quando eu vou de um número até outro número, a gente teve que aumento nessa brincadeira. E é esse tipo de pergunta que as questões gostam de trabalhar. Então vamos lá, começando com essa primeira. Como fazemos então para calcular o tal do aumento percentual para esse valor final? Você vai fazer o seguinte, aumento percentual você soma 100%, aumento percentual você soma 100%. E como sempre calculamos porcentagem? Multiplicamos pelo valor de referência. Então olha aqui, nesta primeira questão aqui, eu coloquei para vocês, teremos um aumento de 20% sobre 150%. Teremos um aumento de 20% sobre 150. Aumento de 20%, soma de 100%. Aumento você sempre soma 100. Então 100% mais 20% fica quanto? 120%. Então calcular o nosso valor final, que eu vou chamar de VF, equivale ao quê? Equivale ao nosso 100% mais os 20%. 100% mais os 20%, pronto, aqui no site. Isso daqui o que? Multiplicado pelo valor de referência que é 150. Então é isso que você tem que lembrar. Falou em aumento percentual, você vai somar esse 100%. Vai somar a este aumento o 100%. E olha quanto teremos aqui. 100% mais 20% equivale a 120% de 150. E 120% de 150 é multiplicar esse camarada. Porcentagem você escreve da forma que você fala. Então isso aqui é 120 por 100 vezes 150. 120 por 100 vezes 150, basta simplificar essas coisas. Dá para cortar 2 zerinhos de baixo com 2 zerinhos de cima. E 12 vezes 15 obteremos o valor final de 180. Olha que beleza. Então significa que um aumento percentual de 20% sobre esse valor de 150 equivale a um valor final obtido de 180. Outro exemplo. Se eu quiser um aumento de 1% sobre 120, novamente, aumento percentual que fazemos aqui, aumentamos a 100%. Então, o aumento de 1% equivale a 100% mais 1%. Olha que beleza. Isso daqui multiplicado pelo valor de referência que é 120. Então, isso daqui vai ser igual a 100 mais 1 equivale a 101% vezes o 120. Com isso daqui, teremos o quê? 101% escrevemos como 101 por 100. Isso vezes 120. Ao multiplicar esses camaradas, o que teremos aqui? Bem, podemos cortar este zerinho de baixo com este zerinho de cima. Agora, 12 vezes 101, quanto que vai desse aqui pra gente? Bem, 12 vezes 1 equivale a 12. Aqui está.
Agora, 12 vezes 10 equivale a 120. Então, basta acrescentar um outro 12 aqui para a gente. Olha aqui, 101 vezes 12. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 0, 2. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 0, 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. Basta fazer a soma. Teremos como resultado 2, 1, 2, 1. 12, 12. Agora, não tem mais uma divisão por 10 para realizarmos aqui? Ande com a vírgula uma casa para a esquerda. Então, aqui está. Então, o valor final desse aumento percentual equivale a quanto? A 121,2. Então, o aumento de 1% sobre 120 equivale a 121,2. Existe uma segunda forma, se você quiser calcular isso daqui de um jeito diferente. O que você pode fazer? Você pode calcular 20% sobre esse 150, aí você vai ter o valor do aumento absoluto. Então, olha aqui, este aumento então que você terá, que eu vou chamar de A, equivale a 20% vezes 150. Você pode calcular este aumento fazendo 20% vezes 150. E ao fazer esse produto aqui, você vai obter quanto? Vai aumentar o 30. Vai encontrar exatamente o 30, que é esse aumento que aparece para você. E esse 30 somado ao valor inicial, que é 150, você vai obter 180. Então, assim você poderia fazer para encontrar o quê? Esse aumento absoluto. Aqui é a mesma coisa. Este aumento, quanto que seria o aumento aqui nessa brincadeira? O aumento seria 1% vezes os 120. É assim que calculamos porcentagem, multiplicando. E ao fazer 1% de 120, você terá 1,2, que é o próprio aumento. E esse 1,2 que foi o aumento, somado ao 120, equivale a quanto? A 121,2. Tudo bem? Então, este camaradinho aqui equivale ao aumento de 30. E esse camaradinho aqui equivale ao aumento de 1,2. Olha que beleza. Tudo bem? Onde esse A ele significa para a gente o aumento. O aumento absoluto. Então, aplicando-se 1% diretamente sobre 120, nós obteremos isso daqui, ó. Este aumento. 20% aplicado diretamente sobre os 150, nós teremos este aumento aqui que aparece para a gente. Beleza? Aí a gente vai ter diretamente o valor do aumento aqui. Beleza? Tranquilo essa ideia? Então, esses aqui são alguns cálculos que você pode realizar em cima dessa ideia de aumento percentual. Beleza? Ficou clara essa ideia? Então, de novo, falou em aumento percentual, você soma a 100%, multiplica pelo valor inicial. Ou então você pode fazer o seguinte, você pode calcular a porcentagem sobre o valor de referência, ele vai representar o aumento. Somando esse aumento ao valor inicial, 30 mais 150, você obtém um valor final que é 180. Novamente, aplicando a porcentagem sobre o valor de referência, você vai ter o aumento, que equivale a 1,2. Somando esse camarada ao valor inicial, que é 120, você também vai ter o valor final. Agora, no caso do aumento percentual, você tem duas formas para calcular isso daqui. Fica a seu critério a melhor das formas para resolver a sua questão. Então vamos lá. Uma das formas para você calcular esse aumento percentual é você dividir o valor final pelo valor inicial. Quando você faz essa divisão, costuma-se chegar a esse resultado, 1, alguma coisa. Ah, Pedrinho, eu fiz a conta e apareceu 3, alguma coisa. Aí você sempre diminui uma unidade. Então, aparecer 4, alguma coisa, 10, alguma coisa, você sempre subtrai de 1. Aí, o que vai ser esse aumento percentual? Bem, ao subtrair 1 aqui, vai aparecer 0. Esse número que aparece aqui todinho para a gente já vai ser esse aumento percentual, quando você tira essa uma unidade, onde as duas primeiras casas equivalem à parte inteira e as duas últimas casas equivalem à parte decimal.
Por exemplo, de 150 para 180, qual foi esse aumento percentual? Basta pegar 180 e dividir por 150. Olha que beleza. Ao dividir esses dois camaradinhas, pode cortar zerinho em cima e embaixo. 18 e 15 dá para simplificar por 3. Ao simplificar por 3, você vai ter 6 quintos. 6 quintos, 6 dividido por 5. Salvo engano, eu já te ensinei a fazer divisão por 5. Você dobra o número e anda com a vírgula uma casa para a esquerda. Então olha aqui, ó, 6, dobro de 6, 12. Anda com a vírgula uma casa para a esquerda, 1,2. Ou melhor, 1,20 equivale a essa divisão. O que eu comentei com vocês? Que as duas primeiras casas já equivalem a essa parte inteira do aumento percentual. Ou seja, de quanto foi então o nosso aumento percentual nessa brincadeira aqui? Somente essas duas primeiras casinhas, que equivale a 20%. Pronto. Esse foi o nosso aumento percentual. Tudo bem? Pedrinho, mas e se aqui, por exemplo, tivesse aparecido 1,1234? Aí quem seria o meu aumento percentual? 12,34%. As duas primeiras casinhas é sempre a parte inteira e o que vier depois é sempre a parte decimal. Tudo bem? Outro exemplo, 120 para 121,2. Novamente dessa ideia de dividir o segundo pelo primeiro, aí você vai ter 1, alguma coisa. Duas primeiras casas, parte inteira, o que vier depois, parte decimal. Mas também temos uma segunda forma para o cálculo desse aumento percentual. O que você pode fazer? Você analisa de quanto foi esse aumento. Basta fazer a subtração desses dois. Então, ao fazer 121,2 menos 120, você vai ter o valor desse aumento. Aumento em valor absoluto. E você vai dividir pelo valor de referência. No caso, seu valor de referência é o valor inicial de 120. Ao fazer 121,2 menos 120, você vai ter 1,2. Então, vai ficar para a gente 1,2 dividido por 120. E ao encontrar esse resultado de 1,2 dividido por 120, você vai ter aqui exatamente 0,01. Afinal, divida por 12 em cima e embaixo. Ao dividir por 12, você vai ter 0,1 sobre 10. E 0,1 dividido por 10 equivale a 0,01. Olha que beleza. E 0,01 equivale a quantos por cento? Equivale a 1%. E o mesmo você poderia ter feito com esse daqui. Ou seja, você pode fazer a diferença do 180 pelo 150. Quanto que fica? 30. E divide pelo valor de referência que é 150. Ao fazer esse cálculo, corta zerinho em cima e embaixo. 3 e 15, dá para simplificar por 3, você vai ter 1/5. E 1 dividido por 5 é a mesma coisa que 0,2 ou 0,20. E quem é esse 0,20? 20%. Beleza, amigão? Então, esses aqui são os cálculos que teremos, que é muito frequente dentro de questões de prova. Essa ideia do aumento percentual, que basta somar a 100%, e essa ideia de como encontrar um aumento percentual. Você divide o valor final pelo inicial, 1, alguma coisa. Duas primeiras casas, parte inteira, o que vier depois, parte decimal. Ou então, você já encontra o valor diretamente, que é fazendo o quê? Valor final menos valor inicial dividido pelo valor inicial. Aí você vai sempre encontrar um número decimal. Como é que a gente faz para transformar de número decimal para porcentagem? Ande com a vírgula, duas casas para a direita. Olha aqui, ó. Ande duas casinhas para a direita, você vai ter 1%, que é aquele valor que aparece ali para gente. Beleza, amigão? Tranquilo isso? Bem, então essa daqui foi somente a nossa videoaula de aumento percentual. Agora, como faremos os cálculos para redução percentual? Isso só no nosso próximo encontro, beleza, amigão? Então, aquele abraço e continue estudando aí firme e forte. Valeu!